Pronto, tá gravando já. Então, galera, boa noite a todos e todas novamente. Vamos para mais uma sessão da nossa disciplina. E aí, eu queria também ouvir vocês, né? Quem conseguiu ler o material, quem não conseguiu ler o material, no seguinte sentido, como foi que eu preparei essa disciplina aqui, tá? Como eu falei na semana passada, aquela aula da semana passada, eu trabalhei os aspectos teóricos, a gente viu os aspectos teóricos, né? Dos indicadores sociais e econômicos, dos indicadores socioeconômicos. Então, fazendo uma retrospectiva aqui rapidinho, a gente trabalhou, né, como esses indicadores surgiram na ciência econômica a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 30, 40, 50, como esses indicadores foram evoluindo, né, no mundo todo, PIB per capita, IDH, entre outros indicadores. E eu falei também para vocês que o Brasil, né, o nosso IBGE é de 1936, o Sistema de Contas Nacionais é de 1952, e o Brasil, ele vem desenvolvendo, assim como no mundo todo, ele vem desenvolvendo uma série de índices, né, tanto sociais como econômicos, tá? E aí, esse trabalho da nossa aula passada foi mais teórico, digamos assim. O que é que eu queria fazer, o que é que eu quero fazer? Tranquilo, Claudineia, beleza. O que é que eu quero fazer nesse encontro nosso aqui? Eu queria mostrar para vocês algumas bases de dados, tá? Que vocês podem trabalhar, tá? No desenvolvimento de índices socioeconômicos, tanto para vocês pegarem esses índices e utilizarem para vocês trabalharem esses índices, tá? Seja, seja na atividade profissional que vocês estão desenvolvendo, seja no TCC, tá? Esse TCC, eu não sei se vocês vão fazer um artigo ou uma monografia, mas que, de repente, vocês vão precisar desses índices para desenvolver o trabalho final de vocês, tá? Seja para o trabalho final, ou seja, né, na gestão. Muitos colegas aqui trabalham na área de gestão, e né, quando eu falo assim, a gente, quando está na área de gestão, a gente pode enfrentar um problema, né, de resolver algum tipo de problema na cidade, no município, né, na secretaria na qual a gente está trabalhando, e a gente pode querer resolver um problema, tá? Então, essa aula aqui eu vou mostrar para vocês algumas bases de dados, né, que vocês podem usar para fazer o trabalho de vocês, acessar esses dados. A gente não vai trabalhar nada específico, né? Nenhum tipo de dado específico, porque são muitos alunos, e aí seria um caso a caso, né? E aí demoraria muito. Então, eu vou acessar essas bases aqui, para vocês mostrarem como é que vocês podem acessar essas bases. E aí, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento no chat, vou levantando vou levantando a mão e falando aqui ao microfone, beleza? Podem me interromper a qualquer momento. Isso vale também, eu já vou dar um spoiler aqui, para o trabalho que eu pedi em grupo, lembram? Eu pedi um trabalho em grupo no qual vocês escolheriam um município, escolheriam um índice qualquer, e o exercício é escolher um município, escolher um índice, e, enquanto gestor público, como é que vocês, né? Qual é a política pública que vocês poderiam implementar para melhorar aquele índice? Tá? Pode ser um índice qualquer, pode ser um índice de analfabetismo, pode ser um índice de mortalidade infantil, pode ser um índice de renda, né? Um índice de renda, um índice econômico, pode ser um índice de saúde, qualquer índice que vocês
acessarem acessarem essas bases de dados que eu vou mostrar aqui, pega esse índice ou um conjunto de índices e como é que eu vou melhorar esse conjunto de índices, beleza? Tranquilo até aí, gente? Vocês conseguiram entender como foi que eu pensei a atividade de vocês, a atividade final? Tá bom? Tranquilo? Todo mundo quieto? Segunda-feira também, né? Complica. Né? Joia? Então, deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Deixa eu sair daqui. Primeiro índice que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Espera aí que eu tenho que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tenho que liberar o acesso do pessoal e tenho que mexer aqui nas bases de dados. Toda hora chega gente pedindo para entrar. Aguenta aí. A gente consegue. Deixa eu ver se eu consigo. E aqui. Vocês conseguem visualizar aí? Eu estou projetando, Sim. tá? Então aqui, gente, ó, vou começar pela minha área, né? Que são a área econômica. Se vocês quiserem anotar aí, ou depois pegar a gravação, fica tranquilo. Vejam só. Aqui na Bahia, assim como existe o IBGE, a gente vai abrir uma base de dados do IBGE, tá? Assim como existe o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que o IBGE ele cobre o Brasil todo, o território nacional, alguns estados, alguns estados e até mesmo algumas cidades, a exemplo do Rio de Janeiro, eles possuem, né, superintendências próprias, né, de pesquisas, tá? Essas superintendências, elas pegam as bases de dados do IBGE e elas próprias desenvolvem pesquisas no âmbito estadual. Então, vejam aí, ó, nós temos aqui na Bahia a Superintendência de Estudos Econômicos, a gente chama de SEI, tá? Então, todos os dados do estado da Bahia, vocês podem encontrar aqui. Dados econômicos e indicadores sociais. Então, aqui, ó, por exemplo, estatísticas por município, tá? Vejam, tá dando para vocês perceberem aí? Eu não consigo visualizar aqui, tá? Então, veja, estatística por município, certo? Vejam, agropecuária, comércio exterior, tá? Comércio varejista, cultura, dados, todos os dados, todos os dados do estado da Bahia estão aqui na CEI, certo? Ver se eu acesso aqui um outro dado bastante importante. Deixa eu tirar ele daqui. Vejam, olha aqui, ó. Esse dado aqui é o dado de emprego na Bahia. Vejam, ó. Fevereiro de 2025. Está dando para vocês verem aí?
Tá vendo você, tá vendo esse link aqui? É CAGED. Aqui em cima, ó, CAGED, tá? Quem abriu o microfone, quiser falar. CAGED é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, certo? Então, todas as vezes que uma pessoa ela é admitida, toda vez que você assina a carteira de uma pessoa no estado da Bahia, a gente do governo, a gente sabe quem foi aquela pessoa que foi admitida, tá? E qual foi a pessoa que foi desligada, certo? Então, vejam aqui, ó, situação, admitidos, resultado do mês de fevereiro de 2025, ó, 99.593 pessoas foram admitidas, 79.461 pessoas foram desligadas, e nós temos um saldo de 132 pessoas. Vejam, ó, tá vendo aqui? E aí, ele ainda, esse lado direito aqui, não sei se eu estou conseguindo mostrar, porque eu estou mexendo no cursor aqui, ó. Aqui nós temos admissões, desligamentos e saldo por território de identidade, certo? A gente aqui na Bahia, o governo do estado, desde 2006, que o governo do estado dividiu o estado da Bahia em territórios de identidade, 27 territórios de identidade. Então, vejam, ó. Então, se eu quiser saber, por exemplo, gente, ó, ah, quem é que tem mais, qual é o setor que mais tem gente empregada? Vejam aí, o lado esquerdo, saldo de empregos formais por agrupamento de atividade econômica, fevereiro de 2025. Alguém pode abrir o microfone aí e me dizer quem é que tem mais, qual é o setor da atividade? Tá, Serviço. serviços, muito bem, serviços, olha, serviços, tá? Olhando para o gráfico lado esquerdo, serviços, 11.473 pessoas, depois comércio, 2.552, vejam, agropecuária, 2.476, e, por fim, indústria geral e construção civil, o saldo no mês. Tá bom? Ou seja, aqui, se eu quiser fazer um trabalho sobre emprego na Bahia, esse dado aqui, para mim, ele é super importante. Por quê? Porque, vejam, que é o setor de... Se eu somar setor de serviços com comércio, dá quase 14 mil pessoas. Desse saldo total que nós temos aqui, né? Desse saldo total que nós temos aqui, de 20 mil, estão vendo aqui? 20 mil, 14 mil serviços e comércio. O que é que dá para ver? O que é que dá para a gente tirar desse gráfico aí à esquerda, pessoal? Quais são os dois setores que menos está crescendo? Quais são os dois setores que menos está crescendo? Construção e, Indústria. construção e indústria de uma forma geral. Agora, vamos fazer o Boa noite, seguinte. professor. Boa Boa noite, noite. Sara. Tudo jóia? Eu consigo ver o que o senhor colocou na tela aí, só que eu não consigo ler, porque as letras estão bem pequenininhas, mas eu estou conseguindo entender porque o senhor tá demonstrando aí, tá dando para entender. Agora, ler realmente não dá. Não dá não, né? Não. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, viu, amiga? Não, mas Obrigado eu aí. estou conseguindo entender da forma que o senhor está explicando aí, tá? Pronto. Só não consigo ler. Beleza, beleza, beleza. Muito obrigado aí pelo seu retorno aí, por esse feedback, tá? Aqui, gente, ó, vou subir aqui, tá?
Agora, eu posso fazer essa desagregação aqui por município. Ó, tá aqui com o município de Salvador. Tá todo mundo conseguindo enxergar aqui que é Salvador? Aqui em cima? Sim. Pronto. Vamos ver aqui como é que está a nossa situação em Vitória da Conquista. Pronto. Olha para aqui. Que massa esse tipo de informação. Eu selecionei Vitória da Conquista, o ano de 2025, em fevereiro de 2025. Nós estamos em abril, dado quentíssimo. Qual é o saldo de empregos formais aí que nós temos em Vitória da Conquista? 623. Perfeito. A galera tá massa. Vejam, ó, 623 pessoas. Vejam, gente, né? Vocês lembram, em termos de Bahia, qual era o setor que menos criava emprego lá? O primeiro era serviços, não era? Depois comércio, O que mais criava, né? mais criava. E o que menos criava, vocês lembram? Indústria e o outro era... Construção civil. Isso, perfeito. E o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo aqui com Vitória da Conquista? Quem é o segundo lugar? Indústria. Vejam, olha que coisa bacana. A indústria em Vitória da Conquista, no mês de fevereiro, proporcionalmente, criou mais emprego do que a média da Bahia. Tá? Olha que massa. E qual foi a situação pior? Agropecuária. A agropecuária teve menos 10 pessoas, ou seja, houve mais desligamentos do que admissões. Estão dando para perceber? Teve mais desligamentos do que admissões durante o mês de fevereiro. E, por incrível que pareça, a indústria gerou mais emprego do que o comércio, que normalmente é o contrário. A indústria gera mais emprego do que o comércio. Perdão, o comércio gera mais emprego do que a indústria. Tá? Então, vejam, gente, que esses dados econômicos, tá? Eles são fundamentais para a gente fazer as nossas análises. E aqui, ó, você tem todas essas informações através do site da SEI. Ah, Josias, mas eu trabalho com saúde, eu sou médico do trabalho, eu sou enfermeiro, eu sou assistente social, eu sou técnico de enfermagem. Esses dados econômicos, eles não servem para mim. Será? Será que vocês não podem fazer cruzamento de dados? Percebe? Eu posso. Alguém aqui trabalha com saúde do trabalhador? Médico do trabalho, enfermeiro do Eu trabalho? trabalho na Vigilância e Saúde do Trabalhador da Regional de Jequié. Tá vendo, Iana? Sim. Iana, se nós tivermos um número de afastamento, por exemplo, de trabalhador em determinado segmento, vamos colocar a indústria, né? Isso não pode ser um indício de que aquela indústria, sob o aspecto ergonômico, ela não está tratando bem o funcionário, o trabalhador? Pode sim. Né? Não é? E a gente precisa desses dados, né? Até para estar fazendo até inspeções e intervenções no ambiente de trabalho. E eu não conhecia essa base de dados, então, assim, estou gostando muito. Eu tenho outras bases de dados, mas essa ainda não tinha, assim. Massa, né, Iana? Porque veja só, vamos pegar aqui e fazer, vou fazer uma coisa em homenagem a você.
Vou pegar Jequié aqui, para ver como é que está a situação de Jequié. Nossa cidade sol. Olha, Ana, Pois é. o que está acontecendo, o que está acontecendo na cidade sol. O número de desligados foi quase o mesmo número do número de admitidos. Entendeu? Então, você pode, de repente, analisar mês a mês quem são esses desligados, percebe? Sim. Né? Veja, ó, não sei se está dando para vocês verem aí. Tem como aplicar o Zoom, tem como a gente aumentar e ver. A vocês aí ou eu aqui? A gente aqui. Ah, E como a gente beleza. aplicar o Zoom também. Beleza, eu sou analfabeto digital, viu? Ó, Ana e demais colegas, vejam o comércio e a construção. Comércio e construção tiveram saldo negativo. O comércio com 18 pessoas e a construção civil, 52 pessoas. Entendeu? Entenderam? Estão vendo? Vixe, apagou aqui para mim? Não, voltou. Né? Vejam, né? Isso pode ser um indício de questões ergonômicas, né, Ana? Pode ser esse setor da construção, nem eu sabia também, viu Sara? Agradeço aí quem deu a contribuição do Zoom. Isso pode ser um indício de que aquela indústria, se ela está demitindo muita gente, se ela está desligando muita gente, será que esses trabalhadores estão sendo desligados por alguma questão ergonômica? Esse setor de construção civil, por que será que está tendo esse número alto de desligamentos? E também é o segundo setor com o maior número de óbitos aqui na nossa região. É da construção civil. Exatamente, Ana. Né? Então, por exemplo, Ana, você pode pegar, né, cidades no entorno de Jequié, ou cidades com porte parecido com Jequié. Será que está acontecendo desligamentos lá também do Instituto da Construção Civil? Você pode fazer um dado comparativo, por exemplo, com Vitória da Conquista. Se o setor da construção civil, Vitória da Conquista, está tendo um boom, e por que em Jequié está caindo? É um processo de migração de empresas, né? De Jequié para Vitória da Conquista. É uma dinâmica própria da cidade. Ou esses desligamentos estão se dando por questões ergonômicas, questões de saúde do trabalhador? Percebe? Uma coisa que eu pensei aqui, professor, que pode ser também pela questão da informalidade. Pode estar aumentando o número de informais. Não sei se seria, né? Que a gente vê aqui o número de informais é muito grande, né? Muito grande. Então, gente, vejam, essa base de dados é massa, muito boa, tá? Sei, os colegas lá de Salvador, Superintendência de Estudos Econômicos, eles têm essa base de dados, ela tem essas informações com relação a dados econômicos, dados sociais, entendeu? Então, é muito boa essa base de dados. Eu vou entrar em outra base de dados aqui, que chama IBGE Cidades. Tem mais alguém para entrar? Professor, eu coloquei no chat, desculpa, eu estou rouco, porque eu estou meio gripado. Mas também pode ter acabado uma empreitada no mês, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Pode ter sido uma obra que tenha acabado, né? Pode ter sido... A gente tem ouvido aí muito que a FIOL, né? A Ferrovia de Integração Oeste-Leste, está paralisando algumas atividades. Isso pode ter reflexos, né? Gente, o pesquisador, né?
nós todos aqui somos pesquisadores, o pesquisador, ele precisa ter esse feeling, né? Precisa ter esse faro, tá? E um dado desse, ele pode revelar algo que esteja acontecendo na cidade, beleza? Muito bom, viu, Mauro? Bem, uma boa lembrança. Vejam aqui, gente, ó. Tem esse site aqui do IBGE Cidades, cidades.ibge.gov.br. Eu vou colocar aqui, Jequié, ainda em homenagem a Iana, né? Tá? Vejam, aqui eu tenho. Tá dando para ver aqui? Saiu do site, está no WhatsApp. Aí, voltou. Pronto. Aqui, vejam. Né? Aqui eu tenho. Tá dando para vocês verem tudo aí? O panorama, população, ó, trabalho e rendimento. Ó, para aqui, gente. O nível de informações. Tá vendo? Tá dando para vocês? É porque eu não consigo ver vocês ao mesmo tempo. Tá? Tá? Pessoas ocupadas em 2022, percentual, certo? Educação, olha os dados educacionais, a taxa de escolarização. Algum colega que trabalha com educação, não? Vejam, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade, 97,4% de que é, tá vendo? Ó, o número de matrículas. Ó, isso aqui é bacana, gente, ó. O IDEB, tá? O índice de desenvolvimento da educação básica. Tem mais gente querendo entrar aqui. Ó para aqui. Que massa. O IDEB. Por exemplo, o exercício que eu passei para vocês, vocês podem pegar o IDEB do município e bolar quais são as políticas públicas que você, como gestor, poderia implementar para a melhoria do IDEB, por exemplo. Tá? Certo? Ó, docentes do ensino fundamental, docentes do ensino médio, número de estabelecimentos de ensino médio, 17 escolas. Ah, Josias, eu trabalho na educação e quero desenvolver, por exemplo, um índice, número de pessoas, né, população, vou colocar aqui no chat, população dividido por número de escolas. Se eu pego a população e divido por número de escolas, eu vou chamar esse índice de quê, pessoal? Alguém dá um chute aí? Índice, vou dar um chute aqui, tá? Quem abriu aí? Eu vou brincar aqui. Eu posso pegar esse índice e fazer assim, ó. Índice de escolas per capita. Eu pego a população, divido pelo número de escolas, eu pego o número de escolas, divido pela população, eu vou encontrar um número de escolas por pessoa. Eu posso criar esse índice. Vocês com acesso às bases de dados, eu posso criar o índice que eu quero. Ó, a galera que trabalha com saúde, aqui, mortalidade infantil 2022, tá? Internações por diarreia para cada 100 mil habitantes. Veja que é um número alto, certo? Veja que é um número alto. 22 indivíduos a cada 100 mil habitantes. Área urbanizada. Esgotamento sanitário, dados de 2010, é um número baixo. Está dando para vocês perceberem aí? 77,9, né? É um número baixo.
Toda vez que a gente melhora o esgotamento sanitário, a gente melhora as condições de vida da população, a gente reduz esse número aqui, ó, cadê? A gente reduz esse número aqui, ó, 22 indivíduos a cada 100 mil habitantes, internações por diarreia, tá? Porque se eu não tenho esgotamento sanitário, se eu não tenho água potável, se eu não tenho essas condições de saúde, o que acontece? Os indivíduos eles têm mais possibilidade de pegar uma virose qualquer e pegar uma situação qualquer que dá diarreia no camarada, tá? Então, o índice, né? Infecções, exatamente. Eu não sou da área. O cara pode pegar uma infecção, né, Ana? E ter uma diarreia. E a depender da condição social da pessoa, a pessoa pode morrer por causa de uma diarreia, né? Quem é da saúde aí pode me corrigir. Tá? A pessoa pode morrer por causa de uma diarreia. Entendeu? Então, eu posso pegar, né? Vejam, vamos fazer uma comparação aqui. Deixa eu voltar aqui. Vejam. Eu tenho 22, anota esse número aí. Eu tenho 22 internações por cada 100 mil habitantes na cidade de Jequié e tenho uma taxa de esgotamento sanitário de 77,9, tá? Vamos comparar com outro município. Qual é o nome dele que estava rouco? Mauro. Qual é o seu município, Mauro? É Conquista mesmo. Conquista mesmo? É. Ó. Qual era o número de que é? 22 também. Bateu. Área urbanizada, 77,51. Baixo também. Ou área urbanizada, né? Baixo também. Vitória da Conquista é baixo também. Poderia ser melhor. Vejam, tá? Então eu posso comparar dois municípios, certo? Então, gente, essa aqui, ó, é uma base de dados importantíssima, certo? O IBGE Cidades, ele vai te dar tudo sobre o município, né? Datas importantes, olha, história, fotos, mapas, tá? Você pode fazer um mapa a partir do mapa daqui da página do IBGE, né? Ele vai te dar tudo, todas as informações que você vai precisar, certo? Agora, é preciso que você saiba qual é a informação que você quer pegar. Tá? E como diz aquele ditado, né? Para quem está perdido, qualquer mata é caminho, né? Então, assim, você precisa saber qual é a informação que você quer, qual é o índice que você trabalha, se você trabalha na educação, se você trabalha na assistência social, se você trabalha na Secretaria de Saúde, se você trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, você tem que saber quais dados eu posso cruzar para obter aquilo que eu quero. Tá? Lembrem o seguinte, qual é, no meu ponto de vista, vocês podem corroborar com aquilo que eu estou falando aqui, pode me criticar. Qual é o grande problema, um dos grandes problemas, melhor dizendo, dentro das cidades? É que as secretarias, elas não conversam entre si. Elas não se articulam. Então, a Secretaria de Saúde não conversa com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que não conversa com a Secretaria de Educação. E olha, gente, é por isso que eu estou mostrando esses dados aqui para vocês, essas bases de dados. Os problemas dos municípios são problemas tão complexos que uma secretaria só, ela não pode resolver. O economista sozinho, ele não pode resolver. É por isso que as equipes multidisciplinares, elas são tão importantes. Porque, às vezes, para você resolver um problema de evasão escolar,
Você pode resolver o problema de evasão escolar melhorando a qualidade da merenda na escola. Você pode resolver o problema de evasão escolar, né, colocando mais linhas de ônibus para servir aquela localidade. Você pode resolver o problema de evasão escolar melhorando a renda dos pais do estudante. Estão percebendo? Atrelando o Muitas cartão vezes... de vacinação, como já foi feito também. Repete aí, Mauro, por favor. Não entendi. Atrelando ao cartão de vacinação também pelo Bolsa Família. Perfeito, cara. Perfeito. A complexidade dos problemas, gente, exige articulações complexas também. Tá? E aí, vocês que estão aí na outra ponta da linha, tem muito mais experiência do que eu, você precisa se articular. Estão entendendo? Porque um problema numa secretaria, ela pode ser um problema transversal, que passa por todas as outras secretarias. Tá? Todas as outras secretarias. Um problema de aprendizagem, por exemplo, pode não estar ligado a questões cognitivas. Pode estar ligado, por exemplo, né, à falta de alguns nutrientes que aquela criança não ingeriu. Certo? Os colegas aí que trabalham com nutrição. Pode ser a falta de uma vitamina. Então, assim, a multidisciplinaridade e a transversalidade é importantíssima para a definição de políticas públicas. Uma política pública mais efetiva, ela precisa também ser multidisciplinar, ela precisa ser multifocal, ela precisa analisar todos os ângulos do problema. Beleza? Questions aí, gente? Me dê feedback aí. Tá beleza? Se acontece isso no trabalho de vocês, nas secretarias. Né? Adalto deu um joinha ali, Ana. Beleza? Oi. Diga, Relane. Não apenas no nível municipal, mas em todas as esferas também, né? Porque a gente tem um país tão grande e diversos em realidade, muitas vezes quando o governo federal ele coloca uma política pública, isso acaba vindo muito de cima para baixo sem ter essa construção regional. Perfeito, e aí, na execução, você pode até ter o dinheiro, mas a forma como aquilo foi projetado para fazer não vai atender aquela demanda local, não vai resolver a situação. Perfeito, Arane. Concordo com você em gênero, número e grau. Perfeito. A maioria dos nossos problemas, eles não são resolvidos porque as soluções são de cima para baixo, ao invés de ser de baixo para cima. Né? Às vezes você manda uma solução para um município e não serve para o outro. Né? A nossa complexidade é muito grande. Excelente abordagem. E para a gente finalizar, gente, aí tem uma outra base de dados também, que ela é muito bacana e que ela vem se desenvolvendo, eu não sei se vocês conhecem, que é o DataSUS. Né? O DataSUS, todas essas informações em nível municipal, tá? Eles vão aqui para o DataSUS, tá? E elas ficam aqui no Tabnet. Alguém conhece aqui, já trabalhou com Tabnet? Com DataSUS? Eu trabalho com o Tabnet do DataSUS e tem a base do Estado também, né? Massa. Então, aqui, ó, vocês têm todos os indicadores epidemiológicos, de morbidade, né? Vou pegar aqui, exemplo aqui, casos de tuberculose desde 2001. A gente pode desagregar, ó, Bahia, ó que massa. Tá? A gente pode desagregar de Bahia. A gente pode pegar o mês de diagnóstico, o ano do diagnóstico, o período, tá? Certo? O município de residência da pessoa que foi atendida, o município E aí,
ela tem que resolver logo essa questão dessa cirurgia dela. E aí, manhã falou que vai ficar lá, que ela tem que dar comida ao cachorro. Oi, Eugênia, seu áudio está aberto. Deixa eu fechar aqui. E aí, Eugênia. Acontece. Foi para descontrair, né, gente? Obrigado, Eugênia, para descontrair a gente aqui. Então, aqui, galera, ó, eu posso pegar o município de residência da pessoa, posso pegar o município de notificação, tá? Então, o DataSUS é uma ferramenta fantástica. Oi, Neide, pois não. Neide levantou a mão. Pode falar, Neide. Está sem áudio? Neide. Neide. Neide levantou a mão. Ah, foi sem querer. Perdão, Neide, eu estava aqui vendo outras coisas. Tá? Gente, uma outra... Deixa eu ver aqui, uma outra base de dados. Vocês conhecem a base de dados BVS Saúde? Está aparecendo aí, não? Aqui. Tá? Aqui é uma base de dados também muito bacana, ó, e vocês podem, assim, vocês estarão fazendo trabalhos, né? Seja artigo, seja monografia, eu acho que deva ser artigos, tá? E aqui a BVS é uma base de dados que congrega, né? Vou mostrar aqui para vocês, né? A Biblioteca Virtual em Saúde, ela congrega uma série de trabalhos acadêmicos, dissertações, teses, artigos, tá? tendo como base a questão da saúde. Tá? Então, se vocês quiserem pesquisar, tá? Então, vocês entram, fazem o login, vocês têm acesso a todos aos trabalhos, né, que foram defendidos no Brasil todo, que tenha como foco a questão da saúde. Tá? Então, também uma ferramenta importante para vocês. Eu não uso, né, porque a minha base é a economia, então, a gente de economia trabalha com outras bases, tá? Mas minha esposa é da área de saúde e ela usa essa base também numa pós-graduação que ela fez. Então, ela utiliza muito e eu utilizo com ela para a gente baixar trabalhos aqui nessa área. Tá? Então, é uma ferramenta muito bacana para vocês todos trabalharem. Vou colocar aqui no chat, é BVS, tá? Portal regional da BVS. Então, é muito, muito bacana. Eu acho que vai ser muito bacana para vocês trabalharem, vai ajudar vocês para TCC de vocês. Para ir para Salvador, passar pelo menos a Semana Santa com as meninas que ficam me cobrando. Então, parece que não tem ninguém aqui, some, não vem para cá de jeito nenhum. Então, eu vou passar a Semana Santa com vocês. Semana Santa, todo mundo cobra todo mundo, né? Fecha o microfone, professor. É só para descontrair um pouco. Gente, o que eu preparei para vocês aqui foi isso para hoje, tá? A gente viu essas questões relativas aos indicadores socioeconômicos, eles são muito importantes. A gente, Railane, acho que foi Railane que comentou, né? Sobre essa diversidade que é o território nacional, o nosso território nacional.
A gente ainda tem muito a evoluir sobre esses indicadores socioeconômicos, a gente ainda tem muitos problemas de sombreamento entre alguns dados, a gente ainda tem uma situação muito complicada. Alguém falou aí sobre, não sei se foi Ana, que falou sobre a questão dos informais. Essas bases de dados, por exemplo, a da área econômica, a gente só pega a formalidade. A informalidade, a gente ainda tem que ir a campo, né? Nós, pesquisadores, batendo de porta em porta para saber a questão do trabalhador que é autônomo, do trabalhador que é informal, né? A gente ainda precisa fazer esse porta em porta, tá? Mas eu digo para você, é aquela análise do copo meio cheio, copo meio vazio. Tá? Eu tenho 35 anos trabalhando com a economia, e eu posso falar para vocês que houve uma evolução muito grande nos nossos indicadores socioeconômicos. A gente está... o IBGE tem feito um trabalho fantástico, tá? Ferramentas como o DataSUS, com outras ferramentas do próprio IBGE, a PNAD contínua, a PNAD, tá? Os censos todos, tem feito um trabalho muito bacana na construção desses índices, no levantamento dessas informações, e assim, todos nós pesquisadores, a gente precisa dessas informações, porque para agir na realidade local, a gente precisa dessas informações. Para agir com políticas públicas, a gente precisa dessas informações. A gente não pode jamais, pegando o gancho com o que Railane falou, fazer uma política pública de cima para baixo, achando que nós temos um território nacional homogêneo, tudo bonitinho. Não, cada município brasileiro tem a sua particularidade, tem a sua característica, tem a sua cultura, e nós, como pesquisadores, nós, como promotores de políticas públicas, a gente precisa demais desses indicadores socioeconômicos para intervir e para mudar a realidade da sociedade. Tá? Alguém quer fazer algum comentário? Que não seja falando sobre Semana Santa, de quem vem, quem vai? Oi, professor. É o seguinte, sobre os índices que você mostrou aí do Censo Cidades, que foi de Jequié, e a gente discutiu isso lá no fórum, eu acho que eu não sei se eu interpretei o dado errado, mas, por exemplo, a taxa de 22 internações para 100 mil habitantes, eu achei baixa. Não encontrei nenhum número de referência. E no caso de mortalidade infantil, eu peguei a referência da OMS, que também estava classificando como baixa. Mas o senhor meio que comentou que está alta, aí eu não sei se os outros colegas que têm informação específica na área podem até contribuir, o senhor. Porque eu coloquei isso no fórum também, entendeu? Até justificando minha participação no fórum, que eu classifiquei como baixa. Não adequado no caso da mortalidade infantil, mas principalmente no caso de internação por diarreia, né? Aí eu não sei se é um equívoco meu ou não. Não, você está certa, Sara. Foi uma provocação que eu fiz. Você está certo. Foi uma provocação que eu fiz, viu? Você está certo. Será que está baixo ou está alto? Foi uma provocação. Tá? Porque imagine você, uma cidade, a gente não deveria ter nenhuma morte, né? Nem ter também uma internação por diarreia, né? E veja que alguns casos são subnotificados, né? Então, as subnotificações ainda são bastante complicadas. Mas perfeito a sua análise. Eu fiz para provocar, viu? E você caiu bem na provocação. Professor, quem mais? Tem a mãozinha de Neide, que está levantada, e a minha logo após. Eu não sei se ela vai falar. Neide está aí ainda? Neide? Acho que não, vou falar logo. É só para recapitular, professor, os sites que o senhor mostrou aí, foi o SEI Bahia, o IBGE Cidades, o DataSUS e agora esse portal regional BVS, não é isso? Ou teve mais algum? Isso. Pronto, não, só foram esses mesmos. Mas vocês podem explorar, tem outros, né? Eu não conheço ainda o DataSUS e esse portal regional. Eu vou conhecer, eu só anotei aqui só para verificar mesmo. Eu trabalho com o SEI.
Trabalho muito com SEI. Ah, beleza. Qual a sua formação? Eu sou servidora da área da cultura, do Ah, massa. Estado e do MINC. Ah, que joia. Que joia. Valeu. Valeu, obrigado, Beatriz. É Beatriz, né? Beatriz, é com I, é para chamar de Bia e não Bea. Ah, Beatriz. Obrigada. Professor, Pois não. sobre o site, a base do SEI, eu tentei entrar aqui, e aí ele dá acesso ao BI, né, que é restrito, e eu queria saber se os dados que o senhor apresentou, se eles são de domínio público ou se... São. O senhor pode só recapitular como é que a gente entra, porque eu não consegui, só consegui acesso pedindo Nossa, a senha. agora. Vamos lá. Obrigada. Vou entrar aqui no Google, tá? Vocês vão ver aí se... Tá bem. Certo. Isso aqui é outro SEI. O problema é que eles vão ter que mudar o nome. Aqui, SEI Saeb. Não, é só mesmo. Aqui. Eu entrei nesse aí. Esse aqui? Não, naquele primeiro, por isso que pediu. Ah, foi por isso. É porque, menina, sabe o que acontece? Tem o SEI, que todos nós, servidores públicos, tanto no nível estadual como federal, a gente acessa as coisas, né? E o SEI aqui da Bahia, deixa eu ver se a Elisene está certa. Isso, minha amiga. Está certa. Está certa. Elis Ladies, né? Tá certo. Isso foi essa aqui que ela colocou. Porque esse SEI que nós usamos aqui na Bahia, ele é anterior ao outro SEI, entendeu? Eu acho que os meninos vão ter que... Os meninos que eu falo, o governador e o secretário vão ter que mudar o nome, porque tá fazendo uma confusão danada, tá? Então, quem foi que perguntou? Eu, professor Daiane. Daiane. Viu, Daiane? Então, o SEI é esse daí, tá bom? Entendi. Aí eu seleciono o tema central. Você vai aqui, estatística dos municípios, você pode pegar aqui pela estatística dos municípios, tá vendo? Sim. Eu vou mandar aqui deixa eu ver se eu tenho aqui o link sobre aquele... Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Info 6. Peraí. Infovis. Deixa eu mandar esse link aqui. Vou colocar aqui no chat. E tem hora que ele é meio chatinho para... Ó. Tente abrir aí com esse link que eu te mandei, por favor. Carregando, abriu. Abriu? Massa. Abriu. Massa. Ó, o Perfeito. Mauro tá dando a dica massa também aí. O Bireme também é bom, tá? É o mesmo portal. E Mauro tá colocando aí no chat. Beleza? Gente, mais questions? Mais? Kathleen? Oi, boa noite. Boa Ô, noite, tudo bem? eu estou com uma dúvida, na verdade, sobre uma das atividades da unidade, que é a resenha, a primeira resenha, porque ela é para ser feita em grupo, né? Aí minha dúvida é se todos os membros do grupo precisam postar ou se só uma pessoa precisa postar. Isso. Os tutores me reclamaram dessa demanda. É assim, na verdade, Kathleen, eu não sei o tamanho das turmas, entendeu? Então, quando eu dou aula, depois é que eu fico sabendo qual é o tamanho das turmas. Então, eu já dei aula aqui para 220 pessoas. Se cada uma postar, dá muito trabalho para os tutores, entendeu? Então, basta uma só postar, tá bom? Entendi, tá certo. Aí você, eu não sei se tem essa ferramenta,
Mas quando você postar, você avisa, ó, minha equipe é XYZ, tá bom? Que aí não dá tanto trabalho para os tutores. Se for uma turma pequena, eu pediria que cada um postasse, tá? Mas quando tem turmas grandes, imagine você, 230, 240, 250 pessoas, dá muito trabalho para os tutores, entendeu? Pronto, certinho. Respondi? Obrigada. Sim, com Respondi? certeza. Respondeu, obrigada. Valeu. Quem está na fila, Neide. Neide está com a mão levantada desde aquela hora, ela deve ter dado câimbras, não? Neide? Acho que Neide está com algum problema no áudio dela. Rogério, Sim, professor. Boa noite. boa noite. Só uma dúvida mesmo que me surgiu sobre os indicadores, né? Sim. A gente sabe que tem aí o banco de dados, tem todo esse processo que a gente consegue estar colhendo essas informações. Tem a PNAD contínua, que o IBGE faz muito bem, que consegue nos dar os indicadores mais próximos da realidade. Sim. Mas eles não são tão precisos assim, porque, se não me engano, a PNAD contínua são municípios aleatórios que eles fazem para poder ter esse indicativo. E como eu consigo ter uma base fiel, sem precisar estar, por exemplo, solicitando à prefeitura alguns bancos de dados? Como eu posso ter um indicativo correto da minha cidade? Primeiro, qual a sua formação? Só administração. Administração. Qual é o dado que você precisa? É mais mesmo sobre a qualidade do sistema, como é que eu vou dizer? Eu preciso de um dado sobre os atendimentos, tipo, se os PSFs estão sendo efetivos. Um exemplo. PSF. Isso. PSF. Você tem que ver no DataSUS se tem, qual é o nível de agregação das informações. Eu acho que na PNAD você não vai conseguir. Entendeu? Você tem que ver onde que você consegue esse dado através do DataSUS. Acho que através da PNAD você não vai conseguir, não. Entendi. Porque a PNAD, dá uma olhadinha, Rogério, por favor. Só para vocês entenderem, gente, a PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, tá? O pesquisador do IBGE vai lá no domicílio aleatório, como o Rogério falou, e faz a pergunta, tá? Dê uma olhadinha se no questionário da PNAD tem sobre PSF. Eu acho que não. Eu acho que esse nível de informação vai ser no DataSUS. Tá certo? Então, agora, outra dica boa. Gente, a pergunta de Rogério é fantástica. Outra dica boa. Eu quero trabalhar com PSF. Lembra que eu passei para vocês aqui o dado da BVS, o portal BVS? Lembram? Portal Sim. BVS. Você pode pegar, Rogério, lá no portal BVS e tentar encontrar alguém que já tenha estudado PSF, e lá na metodologia dele, ele vai te dizer como foi que ele achou esse dado. É uma boa dica. Ótima dica, sim. Deu para perceber? Você baixa uma dissertação, uma tese ou um artigo sobre PSF, e lá na metodologia do cara, ele vai ter que te dizer onde foi que ele levantou aquele dado. Beleza? Pronto, isso ajuda bastante. Pronto. Valeu. Quem mais? Rafael falou aqui. Tanta sigla essa aqui, Rafael? Jesus. PMAQ tinha informações sobre as UBS. PMAQ é o quê? Pesquisa. Quem me ajuda aí a traduzir? Não tem mais. Então não precisa mais de tradução, né? Gente, eu vou encerrar aqui.
E Neide ficou com a mão levantada, né, gente? Programa Nacional de Melhoria do Acesso da Qualidade. Massa. Tá vendo aí? Neide deve estar com câimbra de segundo e terceiro grau, se isso existe. Tá? Gente, eu vou encerrar aqui. Eu não sei como é que para essa gravação. Eu vou tocar naquele botão vermelho ali para encerrar. Queria agradecer demais a vocês aí pela participação de vocês nesses 2 encontros nossos. Estou aberto aí, gente. Os tutores podem revelar meu WhatsApp, e-mail, tá? Se vocês quiserem passar e-mail para mim, eu mando lá meu WhatsApp no e-mail, certo? Deixa eu colocar aqui no chat meu número de WhatsApp. Professor, rapidinho. Na hora, minha amiga. Quando é que você vai começar a aceitar sobre a questão dos alunos para a orientação dos artigos, trabalho de conclusão de curso? Estou perguntando isso porque eu vou montar um projeto para mestrado na área de Economia e Desenvolvimento Social na UFBA. Então, isso seria muito legal. Minha orientadora é professora lá, a professora Mônica McAllister. Eu estou mirando desde o ano passado. Então, assim, quando é que vai abrir? Se você já fica aberto para as monitorias, né? Porque eu gosto já de começar bem antes. E eu acho daria nisso. Quem define isso é a coordenação, tá? Mas eu estou disponível. Eu fiz o de gestão municipal e a coordenação meio que faz uma divisão aleatória, mas ano passado eu fiz o de gestão na área de direito cultural. E aí eu consegui que o professor Cláudio orientasse. Ele aceitou. Então, se o orientador fizer questão e ajudar com a coordenação, ele pega. E se o senhor... Estou só informando porque para mim seria muito mais casado. Tudo bem. Ó, vou colocar aqui, Beatriz. Vitor Breno. Deixa eu ver como é o nome completo de Vitor Breno. Vitor Breno foi um aluno que eu orientei aqui na graduação. Vitor Breno Rocha Oliveira. Anota aí. Vitor Breno Rocha Oliveira. Na graduação, ele trabalhou comigo com mercado de trabalho cultural, tá? E aí, essa monografia dele permitiu que hoje ele está na UFBA, fazendo o mestrado lá na Facom. Tá? Facom também pode ser um lugar bacana para você ir. Tá? Lá na faculdade de administração, a professora Mônica McAllister foi minha orientadora de mestrado. Ela trabalha lá até hoje. Tá? Então, fico aí. Eu só lhe digo uma coisa. Eu quero meu mestrado na área da economia. Não quero na Facom, não. Eu só lhe digo uma coisa. Eu estou com muita orientação, mas sempre... É que nem coração de manhã. Depois eu pego o seu e-mail, porque realmente isso aí da coordenação, eles fazem uma divisão muito aleatória. E aí, assim, quando o aluno tem identificação, não sei por que eles não deixam isso aberto, porque fica, enfim, estranho, né? Aí precisou Cláudio entrar pelo meio para conseguir, porque eu já tinha esse material pronto, já de pesquisa, né? Pronto. Só manifestando isso aí e ficar o alerta para os colegas. Pronto. Você já pensou também na UESC? Não, porque eu estou morando em Salvador agora. Eu me mudei você tá morando mês passado, inclusive com essa meta do segundo semestre fazer o mestrado. Desde o ano passado eu estava tentando fazer essa mudança, né? Sua formação é o quê? Eu sou formada em administração, especializada em gestão pública, gestão de projeto, agora gestão de saúde, e estou fazendo análise de desenvolvimento de sistema. Então, eu quero entrar nessa área econômica mesmo, de gestão. Você está fazendo onde? Na UESB, é o curso técnico, a primeira turma de análise de desenvolvimento de sistema. Tá. Paralelo. Tá bem. Mas a maioria das pós foram pela UESB, pela UAB. Pronto. Que eu tenho feito. Bacana. Só mestrado que eu quero da UFBA. Bacana. Você trabalha na secretaria? Na Secretaria de Estado, na política territorial. Aí eu atendo alguns territórios. Massa. E no MINC com o Comitê de Cultura. Você já pensou na Unifax? Não, eu quero o diploma da UFBA. É uma questão a minha agora de... Pronto. Fica mais fácil. Fica mais fácil por aqui. Eu já estou olhando, já tenho tempo. Beleza.
A gente vai se falando. Meu zap está aí no chat. Obrigada, já anotei aqui. Obrigadão, Beleza? professor. Valeu. Gente, o que eu puder ajudar, né? A vida não é fácil, não. Eu tenho muitas orientações. 3 disciplinas na graduação, extensão, coordenação de PETI, coordenação de pós-graduação presencial. Mas o que eu puder ajudar, né? Meu número está aí. Se vocês quiserem, é só passar um zap aí. E eu ajudo no que for possível, tá? Tá joia, tá joia. Então, eu vou encerrar aqui, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, essa participação de vocês é fundamental, fundamental. A aula não é feita pelo professor apenas, depende muito de vocês. Eu gostei muito de trabalhar com vocês, apesar de alguns estarem tímidos, né, mas gostei muito de trabalhar com vocês. Espero vê-los aí em outras oportunidades. Quem agradece sou eu, a oportunidade de trabalhar com vocês aqui, tá bom? Tamares, Neide, Mauro, apesar de estar rouco, né, Mauro? Iana, Neide, que está com o braço levantado lá, coitadinha. A Wanda. Gente, obrigado. Vou encerrar a gravação aqui. Vou ver como é que encerra. Aqui. Para a gravação.